A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido e amado irmão. Graças a Deus pela sua vida e pela oportunidade de estar trazendo um pouco da palavra de Deus para a edificação da sua vida e para a glória dele. Desta feita, eu quero fazer a exposição do texto de Lucas, o capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8, né, que trata da questão. A epígrafe normalmente que tem nas Bíblias é a parábola do juiz injusto ou do juiz ínico, né? A parábola do juiz ínico ou do juiz injusto, né? Mas para nós entendermos a questão dessa parábola, nós precisamos voltar um pouco mais atrás, né? Nós precisamos voltar para um contexto para o qual Jesus inseriu essa parábola. E esse contexto se encontra no capítulo 17, o versículo 20 até o versículo 37, né? O que esse texto diz para que essa parábola seja inserida? Lucas trabalha que os fariseus vão interrogar Jesus. Versículo 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhe respondeu. Então, os fariseus foram questionar Jesus, já que todo mundo ali potencializava que Jesus talvez fosse o Messias. Então, alguns diziam, ele é o Messias, ele não é o Messias. Os fariseus dizem assim, bom, na mente deles talvez, né? Se ele é o Messias, quando é que o reino de Deus vai vir, né? Já que eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, se o reino viesse, eles iam ser libertos. E aí Jesus, talvez eles esperassem um reino aparente, né? Um reino onde viria o Messias e libertaria a nação, né? Da opressão romana. Mas aí acontece algo diferente do que eles pensam. Porque Jesus, enquanto eles queriam saber quando o reino viria, Jesus deixa claro que o reino já havia chegado. O reino já havia chegado. Então, Jesus responde assim: o reino de Deus não vem, né, com aparência exterior, né, com exibição como eles esperavam. E nem dirão, eis aqui, o reino está aqui, ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Deus estava reinando, né, e agora enviou seu filho, né, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, o que acontece? Jesus prossegue e diz assim, então disse aos seus discípulos, chegarão dias, né? Aqui Jesus vai trabalhar a questão da vinda dele, que será repentina. Então ele diz assim, chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Desejareis ver a vinda do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão. Agora Jesus tira o foco. Jesus diz para os fariseus que o reino dele já estava presente, que ele já reinava, e o reino dele não era de forma aparente como eles esperavam, mas o reino já havia chegado e estava no meio deles. E agora Jesus diz para os seus discípulos, chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, e vos dirão, está ali ou está aqui. Não vardes nem os cigais, pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu iluminará até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia, no caso, a sua volta, quando ele retornar. Então não dê ouvido, Jesus está ali, Jesus está lá. Não dê ouvido, porque ele virá, e ele virá como um relâmpago que brilha de uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim será o Filho do Homem no seu dia, né? Depois Jesus ele trabalha a questão de que é necessário que antes da vinda dele aconteça algumas coisas, né? Venham algumas tribulações, e ele diz assim, mas primeiro é necessário que ele sofra, né? No caso Jesus, para que ele venha, né? Ele precisa morrer. Então, mas é necessário
que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração, o que aconteceu, e os judeus eles próprios crucificam Jesus. E aí agora ele vai dizer, ele vai trabalhar a questão de que antes da volta dele, o que aconteceria? A vinda dele acontecerá num tempo de descuido espiritual, e aí ele traz como referência os dias de Noé e os dias de Ló, né? E aí o juízo, né? Nesses 2 dias, o descuido espiritual na época de Noé, a incredulidade, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o juízo. Da mesma forma, no dia de Ló, também aquela cidade de Sodoma e Gomorra vivia uma vida de prostituição, até o dia que Deus tirou ali Ló e sua família, e então veio o juízo e choveu fogo do céu e ali destruiu aquela cidade. Então, depois disso, Jesus trabalha a questão de que essa vinda dele será algo inesperada, né? Então ele usa como exemplo, né? Jesus aqui também trabalha uma dualidade profética, porque também ele aqui no versículo 31, naquele dia quem estiver no alto da casa com os seus bens embaixo, não desça para tirá-lo. Na mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Então, a vinda dele será semelhante a, por exemplo, o que aconteceu com a destruição de Jerusalém. Ninguém esperava, mas aí quando veio ali, houve a destruição, destruíram tudo, e quem tivesse preparado ali para aquela fuga, né? Mas muitos não estavam, e aconteceu ali que os romanos destruiu ali toda a cidade e o templo, né? Parte da cidade e o templo. E aí o que acontece? O que Jesus diz? Jesus diz que será inútil, né? Será inútil um falso compromisso. E ele cita como exemplo a questão da mulher de Ló. Ele diz que, lembre-se da mulher de Ló, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. E o que fez a mulher de Ló? A mulher de Ló não tinha compromisso, não ouviu a voz de Deus e acatou ali como a verdade. Mas o que foi que ela fez? A mulher de Ló, ela ouve ali a promessa de saída, né? Deus prometeu que livraria eles daquela situação da destruição, mas com uma condição, que quando eles saíssem, né? Eles não olhassem para trás, saíssem da cidade e não olhassem para trás, e a mulher ali, ela olha para trás, né? E olhar para trás ali, olhar para trás é um falso compromisso, não teve compromisso com a palavra que Deus enviou ali para anunciar a eles com relação ao juízo. Da mesma forma, acontece o alerta de Jesus para os cristãos daquela época e de hoje, né? Nós precisamos ter um compromisso com Deus, não viver uma vida de aparência, né? Não viver um falso compromisso com Deus, mas realmente ter um compromisso fiel ao nosso Deus, né? Tá preparado para que quando ele voltar ninguém seja pego de surpresa, né? E aí o texto continua: quem procurar preservar a sua vida irá perdê-la, e quem perder este a preservará, né? Então, seguindo, Jesus ele dá ali, diz para os discípulos que haverá 2 grupos de pessoas, os que vão e os que vão ficar. Os que vão e os que vão ficar. O versículo 34 diz: eu vos digo, naquela noite estarão numa cama estarão 2, e eu vos digo, naquela noite 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Então, existem 2 grupos de pessoas que Jesus qualifica: os que vão e os que ficam. E por fim, ele traz a questão do juízo e com relação que não haverá tempo para que as pessoas se preparem, né? Então ele diz: e eles lhe perguntarão, onde, Senhor? E ele responde: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. Ele conclui com essa advertência, né? Não haverá tempo para que se prepare, para uma preparação. Então, diante disso, desse contexto de tribulação
que virá, né? E nós podemos pegar um enfoque aqui e levar para Mateus capítulo 24, onde Jesus trabalha que virão guerras, rumores de guerra, né? E tribulação, e peste, e fome, perseguição, né? Mas aquele que perseverar até o fim, que permanecer firme até o fim, esse, né, será salvo. E diante disso ele entra na questão da parábola, porque o foco dele, o foco que Jesus quer colocar aqui é a questão da necessidade da oração. Para quê? Para enfrentar as tribulações. Para enfrentar as tribulações. Quando essas tribulações vier, quando esse momento de dificuldade que vem na vida do cristão constantemente, momentos de dificuldade, o que vai sustentar o crente ou o que vai fazer o crente cair? O crente que fica em pé é aquele que ora, que fica firme, que medita na palavra de Deus. Tem a palavra de Deus como a sua regra de fé e tem uma comunhão com Deus constantemente através da oração. O foco dele vai ser esse, nas duas parábolas que ele vai contar, do 1 ao 8, a questão da parábola do juiz injusto ou juiz ínico, e a parábola do fariseu e do publicano, que tem dois focos diferentes. A primeira elas duas se relacionam, mas tem dois focos diferentes. A questão da parábola do juiz injusto ou juiz ínico trabalha a questão da perseverança na oração, e a parábola do fariseu e do publicano, como nos condicionamos diante de Deus, como nos colocamos diante de Deus, né? Se nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos, que aí é a distinção que nós somos, como Paulo diz, o pobre, o mais miserável de todos, né? Nós somos pecadores, e se não for a graça de Deus em nossas vidas, é a graça que nos sustenta, é a graça que nos conduz a Ele, é a graça que nos conduz a permanecer firme diante dEle e chegar até a glorificação. Então, o texto, né? O que o texto trabalha? O texto, ele começa, Jesus, né? O versículo 1 do capítulo 18 de Lucas. Jesus já começa... Jesus dá a lição para depois contar a parábola. Qual é a lição aqui da parábola? Aí Jesus diz, versículo 1. Jesus lhe contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus adverte aos seus discípulos a questão de que, diante de tudo isso que viria sobre eles, né? Diante de tudo isso que viria sobre eles ali, era dever, a oração era um dever. A oração é dever do crente orar. E a oração, além de ser um dever, ela deve ser contínua. Veja que o texto diz, é um dever de orar e sempre. E, além disso, nunca desanimar. Então, qual é o intuito da parábola? Advertir que o crente deve ter uma vida de oração. Essa oração deve ser contínua, que ele nunca deve desanimar. E a única forma dele não desanimar é tendo uma vida de oração. Então, se nós fôssemos aqui parafrasear o que esse texto do versículo 1 ao versículo 8, ou se nós fôssemos fazer uma aplicação pegando esse versículo primeiro, seria mais ou menos assim: se um juiz injusto concede o pedido por causa da persistência da requerente, quanto mais o Pai Celestial irá responder à persistência de quem lhe pede. E aqui nós poderíamos fazer um paralelo com Mateus, onde Jesus ele trabalha a questão da oração. Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Quer dizer, Jesus trabalha a questão de que nós devemos pedir ao Pai e Ele nos dará. Ele diz: buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão... Olha só a comparação que Jesus faz. Jesus agora trabalha a comparação. Qual é de nós que, se o filho, né, lhe pede um pão, que o filho lhe pede um pão e lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai,
que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, há essa necessidade, Jesus trabalha a questão da necessidade de nós termos uma vida de oração. E então ele conta essa parábola. O texto diz no versículo 2 que numa cidade, né, havia uma cidade, e ele coloca o primeiro personagem da parábola, que é o juiz. Né? Havia um juiz, e aí alguns comentaristas acreditam que esse juiz ele era um juiz romano, né? Por ele ser ínico ou por ele ser injusto. O texto diz que ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. É as características que Deus dá desse homem. Ele era um homem que não tinha compromisso algum com Deus. E como os judeus estavam sob o domínio romano, o entendimento é que talvez esse juiz que Jesus colocou na história pudesse ser um juiz romano. E ele tem essas duas características. Não teme a Deus. Então, ele não pode se colocar, chegar diante dele e colocar Deus, colocar ali, olha, eu peço em nome do Deus de Israel que você julgasse a minha causa. Porque ele não temia a Deus, pouco se lixava para Deus. E também não respeitava homem algum. Então, era inútil você trazer alguém para chegar lá e tentar influenciar ele, porque ele não respeitava ninguém, né? O texto diz que ele não respeitava homens algum. E aí, Jesus coloca na história, primeiro Jesus dá a característica desse homem, né? Jesus fala que um juiz, então havia um tribunal ali onde se julgava as causas, né? E Jesus coloca que uma mulher vai até ele para que ele julgasse a causa dela, né? E ele dá uma característica, que essa mulher era viúva. Então, uma mulher viúva naquela época, lembrando que Jesus falou ali para aquelas pessoas que estavam ali com ele, e aqueles seus discípulos e possivelmente, né, talvez os fariseus, porque a partir do versículo 22 do capítulo 17 ele passa a se dirigir a seus discípulos. Então, Jesus traz a condicionalidade daquela mulher. A condição daquela mulher é que era viúva. Então a viúva ali era diferente da viúva de hoje, né? As viúvas daquela época dependiam ali de uma subsistência, morrendo seu marido através dos seus filhos, ou se seus filhos fossem incapazes, os seus próprios filhos poderiam ser pagos, vendidos para pagar as dívidas, né? Que talvez, como no caso daquele profeta que deixou dívida, e os filhos da mulher iam serem vendidos, né? Então a viúva passava por uma situação muito difícil. O texto diz que ela tinha uma causa, não diz qual é a causa. O texto não diz qual é a causa, mas diz que ela tinha uma causa, possivelmente por ele ser uma causa subsistencial, né? O texto não diz. E o texto dá outra característica, diz que ela frequentemente ela se conduzia até aquele homem. Nós poderíamos até fazer um paralelo, muitas vezes aquela mulher ia ali aquele homem, e aquele homem ali dizer não, e ela voltar para casa frustrada, passar ali um tempo pensando, ou até mesmo depressiva ali, querendo resolver aquela situação, e sem conseguir resolver aquela situação, voltava de novo aquele juiz, e isso subsequente, aquele homem diz não, né? Não para a causa dela. Mas aí o versículo 4 e 5 vai trazer uma informação bem legal. O texto diz assim: e por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me perturbar. Então, por algum tempo, né, ele não quis atender. Não. Imagina aí, é só não. Volta para casa, depois vem. Não, vai de novo. Depois vem. Não. Mas depois, o versículo 5 diz que para ela não importunar mais ele, ou para ela não prejudicar a reputação dele, ele acaba fazendo justiça. De tanto ela persistir, de tanto ela insistir, de tanto ela encher o saco, e para que ela não prejudique a reputação dele ali, de estar falando ali para outras pessoas, ele acaba cedendo. E aí o versículo 6 até o versículo 8, Jesus faz a conclusão da parábola. E o convite de Jesus, logo no versículo 6, é que os discípulos dele olhassem para aquele juiz que era um juiz injusto. Ele disse, olha o que o texto diz. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olhe para a resposta daquele juiz. E Jesus diz assim, e o Senhor prosseguiu, ouvi o que esse juiz
injusto diz. Então quer dizer, Jesus diz, olhe para a resposta do juiz, e aí Jesus agora sai do juiz e coloca Deus como centro, e ele diz assim, o versículo 7, e Deus não fará justiça a seus escolhidos, que de dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorando em responder-lhes? Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, seus escolhidos clamando de dia e de noite, e Deus não vai fazer. Aquele homem ali, injusto, fez justiça, é injusto, não temia a Deus, e era um homem que não temia homem algum, fez justiça àquela mulher, e Deus, acaso Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Veja a qualificação, escolhido, aqueles que Deus escolheu, que clama a Ele, aquele que coloca-se ali em oração, buscando, clamando de dia e de noite. E aí aqui nós poderíamos até fazer um paralelo, né? Porque o texto diz assim, mesmo que pareça demorando em responder-lhe, né? Então pode ser que demore um pouco, né? Poderíamos parafrasear, pode ser que demore um pouco, mas ele vai responder. E aí o versículo 8, né? O versículo 8 diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, com certeza Deus o fará justiça. Ele vai chegar na hora certa. Ele vai chegar. O versículo 7 diz que, mesmo que pareça demorando em responder, mas com certeza ele vai chegar na hora certa. E aí Jesus faz um alerta. O que Jesus diz? O que Jesus diz? O final do versículo 8. Quando o Filho do Homem vier, então Jesus ele vai voltar. Veja que o versículo 24 diz, pois como um relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E a questão é, quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra? É isso, achará fé, o texto diz, achará fé na terra. Quando ele voltar, ele vai achar fé na terra? É como se ele estivesse dizendo assim, quando voltar, quando Jesus voltar, quando eu voltar, vou encontrar as pessoas me buscando? Porque a perseguição pode fazer com que o fiel perca o entusiasmo. Então, a conclusão de Jesus aqui é, não desanime. Não desanime. Pode acontecer o que acontecer, não desanime. Então, diante de tudo isso, né, que nós vimos hoje, diante de tudo isso que nós vemos aqui nesse texto, virá um tempo de tribulação, e todos os crentes eles passam por um momento de tribulação. O que vai fazer com que eles permaneçam de pé ou caiam é uma vida de oração, é uma vida em praticar a palavra de Deus e uma vida de comunhão com Ele através da oração. Então, qual a primeira aplicação que nós poderíamos fazer desse texto? É que a oração, preste atenção nisso, a oração é um antídoto contra o desânimo. Quando você vê crente desanimado, irmão, vou para a igreja hoje não, o culto de oração é tão chato, é porque é um crente que não ora, meu irmão. É um crente que não ora. E quando nós não oramos, acontecem algumas coisas conosco. Quando nós não oramos, nós perdemos o vigor espiritual. Nós perdemos ali o contato com Deus. Quando nós não temos uma vida de oração, nós somos esmagados pelas lutas. As lutas nos esmagam cada vez mais. A luta se torna pesada. Por quê? Porque nós não nos colocamos diante de Deus para aliviar o nosso fardo, para entregar na mão dele as nossas lutas. Mas o que acontece? Nós somos cada vez mais ali, nós somos esmagados
pelas lutas, pelas dificuldades, mas não só isso, nós perdemos a conexão com Deus. Então, a oração ela é um antídoto contra o desânimo. Mas não só isso. Se você for ver no texto, a oração, e é uma oração contínua, é um dever. É um dever orar. É uma ordem de Deus para que nós tenhamos uma vida de oração. E esse dever traz que atribuições para a nossa vida? Se nós tivermos uma vida de oração, nós vamos conseguir vencer as tribulações, as lutas que virão sobre nossas vidas. Sem uma vida de oração, nós vamos perder as batalhas que virão sobre nossa vida. E se nós pegarmos esse texto aqui, vamos ver que deixar de orar é um pecado de omissão. Você está pecando quando você não tem uma vida de oração. Você comete pecado, porque se é um dever e você não ora, você está pecando por omissão. E agora não deve se pegar essa palavra sobre o dever de orar, né, como um fardo, mas como um privilégio. Veja, meu irmão, quantas pessoas nessa vida queriam ter um Deus que ouvisse elas, que respondesse, que cuidasse dela, que fosse o seu pastor. Quantas pessoas não estão aí no mundo adorando falsos deuses que não respondem nada, que não fazem nada por ela. E você tem o privilégio de entrar diante de Deus ali, apresentar suas dificuldades, de glorificar Ele, de exaltar Ele diante da presença dEle, porque Jesus é o intermediador, Jesus intermedia entre você e Deus, e agora você tem acesso a Deus. Antigamente só quem tinha acesso a Deus eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e você não tinha acesso, precisava que outras pessoas intercedessem por você. Agora você pode ir até Deus. Então é um privilégio, meu irmão, não é um fardo, mas é um privilégio. E outra aplicação: a oração não é um pedido de um desconhecido a um magistrado injusto. A oração não é uma mulher. Você orar a Deus não é uma mulher viúva anônima. Não é uma mulher viúva anônima, mas ao contrário. Ao contrário, você é filho de Deus. Você está clamando ao seu Pai. Você não está clamando a um juiz injusto ou ínico. Você está clamando ao seu Pai. E Ele nos ouve, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele cuida das nossas vidas. Ele quer conversar conosco. Veja que no Jardim do Éden, Deus ia ali para conversar ali com Adão e Eva. Antes que eles pecassem, até mesmo depois do pecado, Deus foi ali. Então, a oração é um privilégio. Mas não só isso. A oração é um pedido dos escolhidos ao Deus justo. Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus nos escolheu e Ele é justo. Ele é justo. Então Ele nos responde porque nos ama. A maior prova do amor de Deus para conosco é Ele enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que nós fôssemos eleitos nele, em Cristo, e Ele nos fará justiça. A justiça do mundo ela é falha, mas a justiça de Deus ela não falha. Outra lição que nós podemos aplicar às nossas vidas, outra lição nesse texto que nós podemos aplicar às nossas vidas é que a oração ela é atendida não é atendida conforme a agenda dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, nem sempre a oração é atendida como nós esperamos que ela seja. Deus responde todas as nossas orações, mas as nossas orações que Ele responde, Ele muitas vezes não responde da maneira pela qual nós queremos. E um motivo clássico para isso é que Tiago trabalha lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, é que quando nós pedimos e não recebemos é porque nós pedimos maus. E por amor a nós, Deus não responde o nosso pedido como nós queremos, mas responde com aquilo que nós precisamos, porque Ele cuida de nós. Então, a oração, ela é respondida. Pode ser que demore, meu irmão. Pode ser que demore muito a resposta de Deus chegar, como se você for olhar o caso de Ana, e ali todo ano orava, até que Deus ouviu a sua oração e concedeu-lhe um filho. Então a oração pode demorar, pode ser que você ore por seu filho para que ele saia das drogas muito tempo, pode ser que você ore pelo seu marido que é alcoólatra, pode ser que você
ore para que Deus mude, trabalhe na sua vida, abra uma porta de emprego melhor. Pode ser que você ore a Deus por N fatores e esteja demorando, mas Deus vai chegar na hora certa. Não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dele, que é soberana. Segundo a vontade soberana de Deus, ele vai responder de acordo com a vontade soberana dele. E quando ele responder a nossa oração, ele vai responder por amor e ele vai responder e vai conceder-nos o que é melhor. Mas o texto também nos traz uma coisa muito importante, né? É que nos fins dos tempos, o fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé. Olha que Jesus disse, quando o Filho do Homem, né, quando vier o Filho do Homem, achará a fé na terra. Então, quando Jesus voltar, né, ele vai ver, vai acontecer, né? Mateus capítulo 14 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, nos últimos tempos, esses últimos tempos será marcado por um declínio e um esfriamento na prática da oração. Você vê, vai haver um culto festivo na igreja. A igreja está lotada, empestada de gente, né? Agora, culto de oração. Pouquíssimos irmãos vão. Pouquíssimos irmãos comparecem ao culto de oração. Agora, um culto festivo, uma festa, todo mundo lá. Então, isso é o quê? Isso é o cumprimento da Escritura, um esfriamento na fé. Mas não só isso, mas nos últimos tempos haverá uma apostasia da fé. Uma apostasia. E nós temos visto isso muito no meio cristão. Um evangelho que não é o evangelho que Jesus pregou. Se não é um evangelho que Jesus pregou, é um evangelho apóstata. Estão apostatando da fé. Estão criando um Deus para adorar de acordo com a sua própria vontade, como fizeram ali com o bezerro de ouro. É assim que as pessoas têm feito hoje em dia, né? Então, nós devemos nos apegar ao texto de Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, com a vinda das tribulações, com a vinda da maldade no mundo, com a vinda cada dia mais de um esfriamento espiritual, o amor de muitas pessoas, a iniquidade que o mundo está trazendo aí, as perseguições, as lutas, as angústias, né? O amor de muitos esfriarão, mas nós devemos, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é importante, meus irmãos, é importante se nós formos pegar grandes homens de Deus que tiveram uma vida de oração, como Daniel, né? Como propriamente Ana, né? Que orava ali incessantemente esperando uma resposta de Deus. O próprio Paulo tinha uma vida constante de oração. E nós precisamos ter essa vida de oração, meus irmãos. Precisamos orar constantemente. Orar sem cessar. Orar porque a nossa resposta, nosso cuidado vem do Senhor. E se nós não temos esse contato com Ele, nós estamos dizendo que queremos seguir sozinho, que nós não precisamos de Deus. Mas quando nós estamos junto com Ele, apresentamos as nossas dificuldades, Ele nos ouve e Ele cuida de cada um de nós. Porque nós somos escolhidos seu, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e procure cada dia mais ter uma vida de oração e conversar com Deus. Em nome de Jesus.